Maria Lopes Silva de Souza, mas sou mais conhecida como Rúbia Lopes. Nasci no dia 21 de janeiro de 1975, hoje com 46 anos. Nasci na cidade de Iguatu, no estado do Ceará. Bom, minha infância, ela se desenrola no interior, né? E na década de 70, meus pais moravam em sítio. E essa época foi marcada por uma grande seca nordestina. E então meus pais, assim como outras pessoas, eles tiveram que migrar para a cidade, né, para sobreviver, porque a seca foi bem acentuada lá. E nesse tempo eles não tinham condições nenhuma de ir para a cidade, né, não tinham bens, não tinham nada. E foram lá meus irmãos, eu sou a sexta filha de 7, né? Somos em 7 irmãos, eu sou a filha mulher caçula, somos 4 mulheres e 3 homens, né? E nessa época, nesse contexto de seca, de necessidade, né? Foi muita fome que aconteceu na década de 70. E meu pai foi então para a cidade. Não tendo onde ficar, eles se alojaram em um lugar que o nome já é assustador, um nome chamado Matador. Lá matava-se bois, né? Mas eu acho que não só matava bois não, ele também matava sonhos, matava perspectiva. Foi um lugar assim muito difícil. Eu ainda não era nascida, mas eles já estavam lá. E outra coisa que marca esse momento é o fato da necessidade e minha mãe ter que procurar alguns bicos para trabalhar, né, para ajudar no sustento da casa. Meu pai, ele lavrador, e mais para frente ele arruma um bico de calçamenteiro, onde ele vai colocar pedras para depois asfaltar. Então esse era o trabalho dele. Não era um trabalho que tinha constantemente emprego, não tinha carteira assinada. Então assim, era bastante difícil manter os 7 filhos. E aí a minha mãe lavava roupa para fora, tudo. Nesse matador, ele tinha alguns quartinhos, né, onde ficavam os bois amarrados, e foi ali que minha mãe se alojou. Muito difícil, muito precário. E na sequência, eles ganharam um terreno. Começou ali, inclusive tem a minha idade, o lugar onde eu nasci, que foi a Vila Centenário. Lá eles conseguiram ganhar um terreno e foram para lá, construíram um quarto e foram levar os filhos para lá, né? E eu citei esse assunto porque a minha mãe nessa época foi trabalhar numa casa e lá era uma clínica clandestina de aborto. Então a minha história ela já começa bastante desafiadora, porque eu já tento lutar para sobreviver antes mesmo de nascer, né? Então eu tive muita chance de ter sido abortada, porque primeiro a necessidade extrema que as pessoas estavam vivendo, né, para sobreviver, e também a facilidade que as pessoas tinham ali de fazer abortos, né, nessa clínica clandestina. Mas aprove a Deus que isso ele preservou e eu nasci. Nasci inclusive nessa clínica. E aí eu fui uma das mais novas, já nascida na cidade. Nesse tempo, os meus irmãos, já uns maiorzinhos, já tinham que ajudar, né, na despesa de casa, indo trabalhar nas casas de família. Esse contexto lá na Vila Centenário, como eu citei, era de muita pobreza. Não tinha saneamento básico, não tinha água encanada para ninguém, era um chafariz. Então, assim, era de muita necessidade. E sem contar a necessidade mesmo da comida. Isso me marcou muito na minha infância. A gente passou muita necessidade. E 7 irmãos, né, você imagina. Então, tinha dia da gente chorar porque tinha que dividir um ovo para 4 pessoas. E criança quer um todo, né? Quer muito. E a gente nunca teve o muito. A gente sempre teve muito pouco. E às vezes eu brinco com os meus irmãos que a gente era muito rotulado, desprezado, porque embora todos morassem ali naquela mesma condição, todos ganharam terreno, todos tinham necessidade, nós tínhamos ainda mais. Então nós tínhamos 2 vezes mais do que os outros. E aí tem sempre um ditado que eu gosto de falar, que em terra de cego, quem tem um olho é rei.
Então aquele que tinha um pouquinho mais pisava no que não tinha nada. Isso já é bem estruturante, né? Lá de trás. E a gente não tinha quase amigos, nós não tínhamos essa aceitação, porque nós realmente éramos muito precária a nossa situação, muito pobres mesmo, de faltar as coisas mesmo. A gente às vezes até brigava para comida. E muitas vezes a escola ela era primordial, porque tinha a merenda, e eu não tenho vergonha de dizer que muitas vezes a gente foi por causa da merenda. Daí, pulando essa parte dessa minha história de criança, que foi muito difícil, não tínhamos acesso a brinquedos, não tínhamos acesso a nada, né, de bom assim. Então, o que a gente tinha era inventado, as brincadeiras eram aquelas da rua, com brinquedos que a gente inventava, com pneu, tudo. Então, criança, né, ela usa a imaginação e ela inventa de brincar de tudo que é, né, de que forma. Então, nós se virávamos, né, para tentar ter uma infância bacana. Não era possível, até porque a situação familiar também era muito desestruturada, né? O meu pai e minha mãe, eles não tinham estrutura nem financeira, viviam em brigas, talvez por causa da situação, e a gente convivia nesse lar disfuncional. Tanto é que os meus irmãos muito cedo tiveram que ir para as casas de parentes, em outra cidade, para poder ganhar a vida. E assim mandava um pouquinho do dinheiro que recebia para sustentar os que ficaram em casa. O meu sonho de infância era estudar. Mas naquela época, estudar não era uma coisa que as pessoas se preocupavam. Os pais não se preocupavam, né? Os pais tinham os filhos para trabalhar, para ajudar, né? Eles não tinham perspectiva de dizer, meu filho vai ser alguém, vai estudar. Não, estudar não era o primordial. O primordial era sobreviver. E os meus irmãos já foram todos para a escola muito, com a idade já acima, né, do desejado escolar. E eu fui com 9 anos para a escola. Hoje, 9 anos, a criança tem que já estar no 4º ano, né? Mas eu iniciei a alfabetização com 9 anos. Mas o meu desejo sempre foi ir para a escola. E então, tudo que eu achava no lixo, nos lugares, minha visão era sempre para o papel e para a caneta. Sempre quis estudar. Então, eu começava a brincar de escolinha, eu sozinha, eu dava aula para as cadeiras, e sempre foi o meu sonho. Mesmo eu tendo ido muito tarde para a escola, eu aproveitei o máximo esse tempo que eu consegui chegar. Fui para a escola com 9 anos e fui para a alfabetização, na época ainda existia. E como eu estava, né, defasada já com 9 anos, eu já deveria estar mais adiantada, então eu fui acelerada, consegui a alfabetização muito rápida. A professora, então, ela acelerou esse processo e eu já pulei para a primeira série na época. E aí fui para o 2º, fui para o 3º, fui para o 4º. Quando eu cheguei na 5ª série, já estava aí com os meus 14 anos, eu parei de estudar. Então, para mim, o que mais me marcou nesse tempo foi eu ter que parar de estudar. E por que eu parei de estudar? Eu não precisei trabalhar nas casas como os meus irmãos tiveram que fazer. Eu ainda consegui, até os 14 anos, ficar com os meus pais. Mesmo na vida difícil, mas os irmãos ajudavam, né, a sustentar a família. E nessa época eu parei de estudar, não foi porque eu quis parar de estudar. Foi porque eu fui obrigada a parar de estudar. Com 14 anos, eu me casei. E essa fase foi uma fase bastante difícil, porque era muito comum, era muito normal os adolescentes casarem cedo lá no estado do Ceará. Até hoje ainda é assim, essa cultura. Então, com 14 anos, eu me envolvi no relacionamento e deu no casamento. E esse casamento eu já estava grávida. E fui morar no Rio de Janeiro nessa época, em 1990, já com 15 anos.
Eu tive a minha filha, que hoje tem 31 anos, né? E aí foi realmente o processo do amadurecimento. As pessoas amadurecem de duas formas, com o tempo e no formol, que foi o meu caso. Eu tive que amadurecer na marra, tive que amadurecer na prática. Eu tive um casamento muito conturbado e eu queria destacar que como tema, né, eu queria que essa história ela alcançasse pessoas que vivem relacionamentos abusivos, que vivem relacionamentos de tortura psicológica, até de tortura física, violência doméstica, porque essa minha história também abrange essa temática de violência doméstica. Já há muitos anos atrás, isso já existia. E aí foram 3 anos praticamente que eu me mantive casada nesse contexto de violência doméstica, de violência psicológica. Por quê? Porque eu era de origem negra. Isso fez muita diferença nesse primeiro casamento, porque fui bastante humilhada por conta disso. O meu avô e a minha avó são negros e indígenas, têm uma certa raiz indígena também. Então a família da minha mãe é toda negra, eu me considero raiz negra também, e o meu pai, ele era branco. Então nasceu os mulatos, pardos, mas nós todos somos negros, né, de origem negra. E isso era muito falado, né, pelo meu primeiro marido. Eles sempre que tinham essa oportunidade de jogar isso na cara, eles jogavam. Então a situação ficou bastante complicada, porque uma adolescente com 14 anos, grávida, negra, sem estudo, de família desestruturada. Então as perspectivas eram zero. E eu chegava a pensar se existia possibilidade de uma vida diferente daquela. E foi com esse pensamento que, inclusive, eu já tinha esse pensamento no meu contexto familiar, né? Porque eu pensava que todo dia era uma luta para ter um pão, né? Para ter comida. Então eu pensava se existia a possibilidade de ter uma vida melhor. E eu encontrei na escola, na educação, essa possibilidade. Porque na escola nós éramos muito rejeitados. E às vezes até eu brincava com os meus irmãos, brinco até hoje, que nós éramos os mais pobres ali da vila, os mais desprezados, os mais feios, porque a fome deixa a gente feio pra caramba. Então nós também nós éramos muito humilhados. E foi através da educação que eu encontrei um possível caminho. Porque eu comecei a perceber que se eu fosse muito boa na escola, tirasse muitas notas boas, eu conseguia romper, pelo menos na escola, essa distância dos colegas. De não ter nada, de ser desprezado, de ter todo esse rótulo. Então eu me esforçava bastante para aprender. E nos trabalhos de escola, nas provas, eu conseguia superar. Eu conseguia me destacar. Então, com isso, algumas pessoas até conseguiam se achegar. Com interesse, sim, porque tinha muito trabalho, né? Então eu conseguia superar, tinha notas boas. Então, essa parte eu conseguia fazer com que as pessoas se chegassem a mim. Mesmo com esse interesse, mas pelo menos eu também estava ali no grupo, né? Não era totalmente excluída ali no grupo, né? Nesse contexto escolar. Então foi através da educação que eu achei um meio de, quem sabe, por este caminho eu consiga mudar a minha história. Muito bem. Quando eu me casei, com 14 anos, porque eu estava grávida, eu fui morar no Rio de Janeiro. E aí eu parei de estudar, como eu falei. Eu poderia até ter continuado, mas a vergonha, o medo da crítica me fez parar também. Então, parei de estudar e fomos morar no Rio de Janeiro, casada. Lá eu fiquei em torno de 10 meses, 11 meses, já grávida,
numa situação também difícil. Como eu disse, o meu casamento era muito conturbado. E aí nós voltamos para o Ceará. Foi quando eu tive a minha filha lá. A minha filha foi parto cesáreo, né? Eu era muito nova. E começou a dificuldade maior, porque quando tá só os dois é mais fácil, né, da gente lidar, da gente contornar as coisas. Mas quando tem criança, tudo fica mais complexo, tudo fica mais difícil, porque agora eu tinha uma vida para cuidar. Haja visto que o meu primeiro marido, ele não tinha essa preocupação. Então eu comecei a me desesperar, porque eu tinha uma criança para cuidar. Era, na verdade, uma criança cuidando de outra. Então, a fase da infância, ela já pula para a fase quase de adulto, né? Então, eu já estava emancipada, né? Porque eu já estava casada, mas agora eu precisava amadurecer para cuidar de outra vida. O que não foi fácil, porque é como se você tivesse acelerado aí uns 10 anos para a maternidade acontecer. Eu tive que fazer isso já com 15 anos. E aí eu comecei eu mesma a correr atrás de sustentar minha filha. Então eu fazia já alguns trabalhos e isso foi desenvolvendo em mim um talento, que é a questão de vender. Eu sempre tive talento para vendas, para o comércio, para relacionamento. Então eu comecei a desenvolver por uma necessidade, mas que deu certo. Eu comecei a fazer jogo de bicho, eu comecei a vender produtos. Em Fortaleza eu fui passar um tempo para vender coisas nas ruas, nas comunidades. Na época a gente chamava de favela, nos lugares bem complicados de entrar, perigosos. E eu fui enfrentar tudo isso, fui vender bacia, fui vender copo. Então eu saía muito cedo. Em Fortaleza morava uma irmã e eu fiquei um tempo lá para sobreviver, né? Então eu fui vender coisas na rua. Depois eu consegui juntar um pouco de dinheiro, porque eu vendia bem, ganhava os trocos. E aí eu consegui juntar um dinheirinho e comprar o meu próprio produto. Comecei a vender calcinhas de criança. Então eu fiz um bom estoque e com esse estoque eu voltei para minha cidade. Nessa época que eu fui para Fortaleza, eu tive que deixar minha filha com meses de vida com a minha sogra, para poder e tentar ganhar dinheiro para cuidar dela. Então eu consegui esse estoque, voltei para minha cidade e ali fornecia para algumas lojas pequenas, né, esse produto. Na sequência, meu esposo ele veio para São Paulo, né, para tentar emprego, embora ele não gostasse muito de trabalhar. Ele veio para tentar emprego e alguns meses depois ele mandou me buscar com a minha filha. E aí a minha história começou a mudar a partir de quando eu cheguei em São Paulo. A minha história aqui em São Paulo foi, eu vim morar na casa da irmã do meu esposo, né? Não é fácil. E aí eu, muito nova também, talvez eu já tivesse meus 16 anos, mais ou menos. Fomos morar numa comunidade também em São Paulo e aí fomos lutar para conquistar algum trabalho. Bastante difícil, porque com criança muito nova, sem ter nenhuma profissão, ninguém quer pegar para trabalhar pessoas, né, com esses critérios, principalmente com criança, né? A maioria das empresas não pegavam mães com filhos. E aí eu ainda tinha mais esse desafio de ser muito nova, sem estudos, sem profissão e negra. Porque sempre existiu e ainda existe até hoje essa discriminação, né? E ser nordestina também pesava, viu? Essa discriminação eu falo porque as pessoas querem, para trabalhar no comércio, para trabalhar nos melhores empregos, pessoas, né, que tenham uma aparência muito boa, que falem muito bem, que tenham bastante conhecimento. Eu não tinha nenhuma dessas coisas. Então o que sobrava para mim era trabalhar em alguma casa de família, em algum trabalho de faxina.
que hoje ainda é assim. As pessoas querem deixar para a gente, para o mais pobre, para a família pobre, para o negro, para o nordestino, sempre essas profissões, porque os pais, eles não incentivaram os filhos. Ah, você vai ser alguém, você vai estudar para ser alguém. Alguém a gente já é, né? Mas ser alguém importante, valorizado, isso a gente não é incentivado. Nós não fomos incentivados. E hoje ainda é assim, existe ainda essa discriminação de dar o emprego para as pessoas que se sobressaem, né? Que têm um bom currículo. Então, o que sobrou para mim naquela época foi trabalhar de ajudante geral, numa clínica de repouso. E foi interessante que eu fiquei alguns meses nessa clínica e lá eu fazia de tudo. Mas foi muito bom, uma experiência muito maravilhosa, que eu vim a usar tudo que eu aprendi nessa clínica de idosos, eu vim usar mais para frente para cuidar do meu pai, toda essa técnica, todo esse aprendizado. Quando eu trabalhei nessa clínica, eu aprendi muito, mas era bastante humilhante. Não o trabalho em si, mas como as pessoas olham para você. Então ali os velhinhos, uns bem legais, outros bem difíceis de lidar, eles também pisavam na gente. O fato de você ser a faxineira, o fato de você estar limpando o chão, é motivo muitas vezes das pessoas olhar para você com desprezo, né, te desvalorizando. E um dia, enquanto eu estava limpando um carpete, isso me marcou, eu não esqueço, uma senhora, uma velhinha, bem velhinha mesmo, mas bem lúcida, ela olhou para mim ali agachada, com escovão, limpando, e ela disse assim: você não é para trabalhar aqui, você é para trabalhar no comércio. Eu nunca imaginei que isso poderia ser possível. No comércio trabalha só quem tem aparência, quem tem estudo, quem fala bem, né? Eu falava bastante arrastado, né? Bastante forte, a nossa fala, né? O cearense fala arrastado mesmo. E as pessoas não querem, né? As lojas não querem. Então, às vezes o que sobrava era trabalhar meio que anônimo, escondido das pessoas ali, né? Mas aquilo que aquela senhora me falou me ficou marcado no meu coração. Depois que eu saí da clínica, eu fui trabalhar numa loja de roupa usada. Já era comércio, vamos se dizer. Eu fui trabalhar nessa loja de roupa usada. E ali eu comecei a falar muito bem, vender muito bem, e a dona começou a gostar, porque eu já começava a dar resultado, né? Vendia bem e tudo. Então, já estava me desenvolvendo aí nessa área. E não sei se foi profecia daquela senhora, mas eu peguei. E aí eu achei uma possibilidade. E fui trabalhar então nessa loja de roupas usadas, trabalhei um bom tempo. E depois disso eu voltei para o Ceará. Porque a gente começou a já ficar muito difícil em São Paulo, até porque o meu esposo, ele começou a ter um outro tipo de relacionamento, de traição, as brigas continuavam, ele não melhorava no sentido do respeito, né, para com a minha pessoa, porque eu era muito nova ainda. Um detalhe importante que eu esqueci de falar ali na minha infância, na minha adolescência, que já pulou para a maturidade, né? Quando eu me casei, eu tinha 14 anos. E esse meu marido, ele tinha já mais de 25 anos e dizia que tinha 19 anos. Porque ele queria me lubridiar, me enganar. E ele conseguiu, né? Porque naquela época não tinha como identificar uma pessoa que fosse mais velha. A gente não tinha muito essa noção. Então eu acreditei, mas ele já era bem mais velho do que eu. Então essa diferença de idade fazia com que ele me visse como criança, talvez como filho, quisesse me educar, me adestrar talvez. Então foi bastante complicado. E as violências eram diversas.
de beliscão, coisa que de criança, sabe? De maus tratos e de bater também mais forte. Então, talvez para me adestrar, para me ter medo e aceitar aquela situação. Então, quando eu voltei para o Ceará com ele, saímos de São Paulo e voltamos para o Ceará, e a minha filha estava aí com já quase 3 anos, eu tinha que fazer uma escolha na minha vida. Ou eu me acomodava a viver tudo aquilo, para dizer que era casada, para manter a família, ou eu tinha que decidir seguir outro caminho e melhorar a minha vida e a vida da minha filha. Eu pensava assim, se eu me manter casada, eu vou sofrer o resto da minha vida, porque não era um relacionamento de amor, é um relacionamento abusivo. Eu vou destruir a minha vida, porque eu não vou sair mais disso. Daqui uns dias eu vou ter muitos outros filhos, porque era comum, né, os maridos, alguns que tinham esse pensamento, mantinha a mulher ali no cativeiro mesmo, né, fazendo filho até para ficar presa mesmo. Era uma ideia que eles tinham e aquilo era mantido, né, a maioria dos homens pensavam assim. Então enquanto eu só tinha ela, eu tinha que pensar no que fazer. Era uma decisão muito difícil para uma jovem que aproximadamente eu devia já estar aí com meus 17 anos e meio, mais ou menos. Então era muito difícil ter que decidir um futuro, né? Para uma jovem decidir um futuro é muito difícil. Então eu não tinha uma referência, o que fazer. Eu não tinha referência de família, porque a minha era bem desestruturada. Eu não tive referência no casamento. Então foi muito difícil, foi um desafio muito difícil mesmo, uma escolha muito complicada. Mas aí eu tive que fazer a escolha, porque lá já estava sendo mantida também já nesse adestramento, não podia sair disso, nesse contexto de violência doméstica e psicológica, né, bem abusiva. E aí eu não tinha muita saída. E a minha escolha foi voltar para São Paulo. Só que aí eu voltei para São Paulo fugida, porque ele não ia permitir que eu saísse de outro modo. E essa fase foi difícil porque eu tive que deixar minha filha lá. E ela ainda não tinha 3 anos completos. E ele não deixava mais eu ver minha filha, pegou minhas roupas, mesmo para eu não ter saída. Mas aí eu consegui sair, fugi e vim para São Paulo. E isso é uma realidade que acontece com muitas mulheres também de lá. Muitas mulheres que procuram ter outra perspectiva de vida, ou então aceitar viver a vida porque é proposta, às vezes, por um marido que não tem uma consciência de lar, de família. Marido que não tenha consciência de esposa, né, mas de objeto, talvez. Então eu vim para São Paulo, voltei, e nesse meio tempo eu conheci o meu novo esposo. Eu digo novo porque eu já estou casada há 28 anos com ele, e ele me aceitou, e ele aceitou morar comigo, me valorizou, e eu não tinha nem noção de valor, e ele me deu a mão, me deu um lar, me deu um nome e lutou para buscar minha filha. Aí a gente entrou num processo judicial para a guarda dela. Aí foi outro momento bastante complicado do nome. Meu nome é Maria Lopes Silva de Souza, mas me chamam de Rúbia Lopes, Mara Rúbia. Por que tem esse nome? Porque Mara Rúbia era o nome desejado do meu pai e da minha mãe. E Maria Lopes Silva de Souza, Maria Lopes da Silva, que Souza veio só depois que eu me casei a segunda vez, Maria Lopes da Silva foi o nome registrado. Então olha que coisa, o meu pai e a minha mãe são analfabetos.
E quando eles me registraram, eles foram com esse nome, Mara Rúbia, para o cartório. Só que na hora não colocaram esse nome. E como eles não sabiam ler, eles não viram. Sabe quando eu descobri que meu nome não era Mara Rúbia? Quando eu aprendi a ler. Quando eu fui para a escola, 9 anos, e que eu aprendi a ler, e eu achava estranho, porque na chamada da escola, a professora nunca chamava Mara Rúbia. E aí eu fiquei curiosa, né? Porque não tinha meu nome na sala. E tinha uma Maria Lopes que nunca comparecia à escola, porque eu não respondia como Maria Lopes. E aí um dia eu pedi para minha mãe para mim ver os documentos. Porque quando a gente aprende a ler, a gente lê tudo. A gente lê placa, a gente lê tudo. A gente aprende a ler algo assim, parece que é uma libertação tão grande que você quer ler tudo. Então eu já pedi para ler os documentos. E aí fui ler o meu registro. A pessoa que nasceu no dia 21 de janeiro, só tinha eu. E aí fui ver que o meu nome não era Mara Rúbia. Foi uma frustração, porque eu já aprendi e gostei do Mara Rúbia, mas na verdade agora eu tinha que encarar que era Maria Lopes. Demorou um tempo, né, até para gostar do nome, mas eu aprendi a gostar. Então tem gente que me chama na escola, né, de Maria Lopes, e a maioria dos amigos da família é Mara Rúbia. Tem gente na minha família que não sabe que meu nome é Maria Lopes. Então, assim, e por que é interessante eu estar falando sobre isso? Olha a importância que é uma pessoa, ela ter o conhecimento, ela ter a leitura, ela ter, pelo menos como, né? Como entender, como ler alguma coisa, para não ser enganado, para não ter prejuízos, para não ter danos. Então, a pessoa que não sabe ler, ela vive, de certo modo, na escuridão do conhecimento, né? Mesmo ela tendo bastante experiência, vivência da escola da vida, a leitura faz muita falta. Então, o meu nome, ele veio por conta disso, né? Então, eu ficava com muita dó do meu pai e da minha mãe por não saberem ler. Então, quando eu aprendi a ler, eu lia para todo mundo na rua, na vila. Então, as pessoas traziam as cartas, era eu que lia. Escrever cartas, era eu que escrevia. Então, assim, quando eu aprendi a ler, eu deslumbrei. Para mim, foi, assim, um divisor de águas. Meu Deus, eu sei ler, agora eu vou longe. E foi bem isso. A leitura, a educação, essa busca pelo conhecimento, ela me proporcionou realmente a ir mais longe, a chegar até... Para falar dessa leitura, da relação com o livro, é bom destacar a minha volta a estudar, que é onde entra os livros, né? Então eu fiquei 23 anos sem estudar. Então eu estudei até a metade da 5ª série, parei e fiquei 23 anos sem ter mais acesso à escola. Então outras coisas foram acontecendo, trabalho, né? Então uma coisa interessante é que quando eu vim morar com meu segundo esposo, né? Eu me divorciei do primeiro, me casei novamente e tenho mais um filho, tenho 2 filhos, uma filha e um filho, tenho 4 netos, tá? Então é importante para vocês entenderem, né, do que eu vou falar. Então quando eu voltei a estudar, já de 23 anos depois que eu parei, eu voltei a estudar porque eu fui bastante incentivada pelo meu esposo. Porque ele viu o quanto eu gostava de estudar. E o pouco tempo que eu estudei na fase da infância, foi com tanta dedicação que eu fiz aquilo, eu gostei tanto, eu recebi o conhecimento de tal modo que mudou a minha vida. Quando eu consegui entrar numa loja para trabalhar, eu consegui me sair muito bem, porque eu tinha a vivência e também eu tinha o conhecimento que eu adquiri, mesmo com pouco tempo, eu comi aquilo, eu devorei aquilo. Então, aquilo que eu tinha de conhecimento e mais a vivência me proporcionou a ter um bom cargo depois. Eu fui trabalhar em loja,
trabalhar em loja de shopping, mas no primeiro momento fui descartada, porque tinha tudo aquilo, né? Das lojas quererem as pessoas mais bonitas, né? Aparência mais vistosa, as pessoas que falassem bem, enfim. Mas eu consegui romper isso, por quê? Porque eu mostrei que eu tinha um talento que era para vender. Isso foi muito bom, porque com esse talento de vender, eu conseguia chegar à gerência da loja. E mais para frente, eu fui supervisora de rede. Então, assim, isso é importante porque existia ali uma perseverança muito grande de vencer na vida. Existia ali dentro de mim um desejo muito grande de romper com aquela minha identidade anterior, de que você não vai conseguir, você nunca vai ser nada, né? Aqueles rótulos que a gente tinha. Então, quando eu trabalhei no shopping, eu me dediquei muito. E trabalhei bastante, trabalhei quase 18 anos no comércio ali em São Paulo. E me destaquei também. Então, quando eu voltei a estudar, eu estava nesse contexto, trabalhando em shopping, né, trabalhando muitas horas, liderando pessoas, olha, né, olha como mudou já. Eu não tinha perspectiva nenhuma. E então, eu já estava liderando pessoas, eu já estava num cargo de gerência. Mas tem uma coisa que me manteve no foco, foi esse desejo de vencer na vida e o amor a Deus. Porque sempre que eu não falei esse lado da infância, sempre eu tive uma tendência para Deus. Meu pai era muito católico e ele me levava bastante para a igreja. E o pouco que eu aprendi ali mesmo, na igreja católica, também me estruturou. Que eu fui buscando a Deus nas decisões que eu ia tomando, buscando a Deus para me fortalecer, para abençoar o meu caminho. Mesmo com pouco conhecimento dele, eu tenho certeza que foi ele que me guiou. Então, quando o meu esposo, ele começou a me incentivar, volta a estudar, eu travei, porque primeiro eu tinha medo de não conseguir, porque 23 anos depois muda muita coisa. Eu também tinha medo da crítica, tinha vergonha, porque eu já estava então com meus 37 anos. Mas mesmo assim, ele começou a fazer todos os trâmites da matrícula, ele mesmo. Ele conseguiu buscar lá no Ceará o meu histórico escolar, que eu pensei que já nem existisse mais, e ele fez a minha matrícula na educação de jovens e adultos, que a gente chama de EJA, né? E aí eu fui. No primeiro ano, em 2012, eu fui para fazer em um ano, né? A gente chama de termo. No primeiro ano, em cada 6 meses, você faz um ano. Então, eu ia fazer, no primeiro semestre, eu ia fazer a 5ª série. No segundo semestre, eu ia fazer a 6ª série. E quando eu fui para a escola, com 2 semanas de escola, na educação de jovens e adultos, à noite, eu já chegava do meu trabalho do shopping correndo e já ia direto para a escola. Tamanho era o meu desejo de realizar aquele sonho. E eu tinha esse sonho. Meu pai tinha um sonho que eu fosse professora, mas estava muito longe, estava muito distante esse sonho se realizar. E aí, quando eu voltei à história, aquele sonho começou a voltar à minha mente, a brilhar, a encher meu coração. E aí eu comecei a me dedicar. Então, voltei, fiz em 2 semanas, a professora identificou que eu estava muito à frente ali dos alunos. E aí ela me deu uma prova, e se eu passasse nessa prova, eu já ia pular para 7º e 8º. Então, eu pularia um ano para frente. E aí eu fiz as provas e eu gabaritei nas provas. Então, as professoras ficaram muito maravilhadas e o quanto elas foram maravilhosas comigo. Quanto elas me incentivavam. Porque quando elas veem que a pessoa mais velha está voltando a estudar, eles apoiam demais. Então, eles te ajudam muito. Então, quando elas viram que eu tinha esse interesse, elas investiram muito em mim.
Nesse ano que eu fiz o ensino fundamental, né, que em um ano eu fiz os 4 juntos praticamente, fiz 4 anos em um, elas fizeram uma homenagem de medalha em mérito. Eu estou dizendo isso porque não é para me gloriar, mas é para dizer que, olha, você tem valor. Quando você quer, você corre atrás, você consegue. Então, essa valorização que veio da parte dos professores me deixou, assim, muito feliz. Porque elas acreditaram em mim, né? E aí eu fiquei maravilhada. Então, elas me incentivaram a continuar, a fazer o ensino médio. E aí eu fui para o ensino médio. E no ensino médio, você faz, cada semestre você faz um ano também, né? Então, um semestre faz o primeiro ano, no segundo semestre o segundo ano do ensino médio, terceiro semestre o terceiro ano do ensino médio. Então, em um ano e meio eu fiz mais o ensino médio. E aí entrou a importância de me aprofundar na leitura. E a relação que eu tenho com o livro, né, que a gente destacou no post de Machado de Assis, é que esse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, narra a história de um personagem que começa a contar a sua história depois que morre. E eu acho que a gente deve contar a nossa história quando a gente está vivo, para incentivar outros. E ele já começa esse desvalor. Ele não conta quando ele nasce, ele conta quando ele morre. Então, nessa narrativa que Machado de Assis ele traz no livro, mostra uma pessoa, um personagem bastante pessimista com a vida, uma pessoa que tinha tudo, ele era de família rica, né, o personagem, e ele retrata o desvalor de quem tem muito e não dá valor à vida, não dá valor às oportunidades. Esse personagem mostra isso. Mas o porquê que eu gosto de Machado de Assis? Porque ele também teve as dificuldades para chegar onde ele chegou. Machado de Assis, ele era negro e ele viveu num período escravocrata. A mãe dele era uma portuguesa lavadeira. Então o pai dele trabalhava numa casa e ele fazia decoração de paredes na época. E ele conviveu com a escravidão. E mesmo assim, ele conseguiu se sobressair. Mesmo assim, ele foi nos livros. E nos livros ele conseguiu se posicionar diante de uma sociedade desigual, diante de uma sociedade excludente. Que porque você é negro, você não pode. Porque você é nordestino, você não tem vez. Porque você não está ali você não tem a beleza que a sociedade exige, você não vai muito longe. Então essa desigualdade, essa exclusão que as pessoas fazem umas das outras, elas precisam cair, porque todos nós temos o nosso valor. Não é a cor da pele que define quem nós somos. Não é o tom da sua voz, se é arrastado, se é uma linguagem culta, se não é. Não é isso que define você. Mas você é um conjunto de muitas coisas, mas as pessoas, a sociedade não vê dessa forma. Então, assim como Machado de Assis, ele enfrentou muita dificuldade, mas ele chegou a ocupar uma cadeira, não é? Uma cadeira e se destacar como um gênio da literatura. A minha história é um pouquinho menor, né? Não tem o alcance que ele teve, mas de todo caso, ela também passou por dificuldade, mas eu venci muitas coisas, muitos desafios. E eu também me acho vitoriosa, porque hoje eu tenho família, eu tenho nome. Hoje eu consegui chegar além dos meus limites, eu fui um pouquinho além dos meus limites, porque eu terminei o ensino médio e eu fui fazer o Enem. E o Enem, para quem sai de uma escola pública, principalmente da educação de jovens e adultos,
você vai já pensando que vai tirar um 0, um 2, um 1, e eu tirei 820. Para mim aquilo foi maravilhoso, meus professores do ensino médio ficaram encantados. Como você conseguiu? E mais uma vez, isso já era em 2014, eu não consegui realizar o meu sonho de adentrar na faculdade, que era o meu sonho. Porque eu tinha que escolher ainda entre trabalhar e ingressar na faculdade. E aí eu escolhi trabalhar, porque eu ganhava muito bem lá em São Paulo, eu tinha uma família, e aí eu tive que adiar meu sonho de novo. Até que vim para Piracaia, e aqui eu fui em 2017, teve um processo seletivo aqui para uma faculdade, para uma universidade pública. E aí a gente é ousado, eu fui fazer a inscrição e fui fazer o vestibular, mas já pensando que não ia conseguir. E aí fui, e para minha surpresa, eu passei no 4º lugar. E eu fiquei muito feliz. Entrei, e a faculdade é a Universidade do Estado de São Paulo, uma universidade pública. Eu não paguei por ela, mas alguém pagou por mim. E eu me dediquei muito, porque agora eu vi o meu sonho a um palmo de se realizar. Foram 4 anos de muito desafio, porque eu pensava que era um curso fácil, mas como o nome já sugere, é uma faculdade. Vai mexer com as suas faculdades mentais, vai mudar muita coisa. E foi maravilhoso, porque eu comecei a ver a vida também com outro olhar, porque a gente tem acesso a muitas coisas que a escola pública não mostra, a escola ela não ensina também. E esse acesso me fez também a melhorar a minha postura, né? Então, esse ano de 2021, eu concluí a universidade, já tenho meu diploma de pedagoga, e para mim é um motivo de muita honra e alegria. Não é qualquer diploma, foi o meu sonho, que era quase impossível, se tornando realidade. Foi o meu sonho do meu pai, que em memória agora, ele não está mais conosco. Em 2020 ele faleceu, mas ele acompanhou um pouco do processo do meu estudo e ele sabia que eu ia chegar lá, ele sabia, ele acreditava em mim. Eu ainda tenho muitos sonhos para realizar. Eu acho que a gente nunca deve parar de sonhar. O sonho, ele te motiva, né, a galgar mais degraus, a alcançar outros níveis, né? Então eu não paro de sonhar. Agora eu sonho com os meus netos, eu sonho com os meus filhos, mas também sonho na minha realização. Eu acho que eu sou uma pessoa profissionalmente resolvida, realizada. Eu tive a honra de trabalhar com muitas pessoas que também me ajudaram, me ensinaram, contribuíram para que hoje eu tivesse a minha formação, tivesse todo esse conhecimento que eu tenho na área profissional. E eu ainda sonho aqui para Piracaia a contribuir, a dar minha contribuição máxima a esse povo que me acolheu tão bem, que eu moro aqui há 7 anos, mas é como se eu tivesse nascido aqui, como eu amo essa cidade. Então eu quero contribuir de alguma forma, eu quero expressar de alguma forma e fazer essa devolutiva ao povo de Piracaia. Eu quero poder fazer alguma coisa pelo povo. E através do meu trabalho, que hoje eu tenho um negócio com a minha filha, nós abrimos um negócio de eventos, porque eu também, é muita história que não dá para contar tudo aqui, mas eu trabalhei também com eventos, fazia assessoria de casamento em São Paulo, e aí eu comecei a fazer aqui. E desta vez está indo para outro caminho, a gente está conseguindo chegar em outros patamares. Então eu acredito que esse meu sonho de um dia poder fazer algo por mais pessoas, através desse trabalho eu consigo servir essas pessoas de algum modo, né? Que o meu trabalho é muito de relacionamento, muito de servir as pessoas.
e servir com excelência. Então esse meu trabalho ele vai me proporcionar isso. Então esse é o meu sonho, fazer com que o meu trabalho ele alcance bastante pessoas e dessa forma eu possa ajudar de algum modo. As coisas importantes que eu acho para a vida é você ser uma pessoa de caráter, é você ser uma pessoa perseverante, não desistir. E o seu caráter ele tem que ser muito forte, porque a todo tempo existem ofertas, existem facilidades para você, existe um caminho que parece ser mais fácil para você chegar onde você quer, mas eu acredito que para você chegar onde você quer tem que ser pelo lado certo, mesmo que o lado certo seja o mais difícil, mas você tem que aceitar ser dessa forma, com honestidade, com lealdade, com amor às pessoas, ao próximo, não fazendo distinção, discriminação, né, em hipótese alguma, e principalmente você buscar a Deus. Eu acho que o temor a Deus ele é o princípio da sabedoria. Então, quando você, para mim, Deus está no primeiro plano. As demais coisas são acrescentadas e foi sempre assim. E graças a Deus hoje Ele tem me ajudado a chegar até aqui. Olha, eu nunca tinha contado a minha história. É muito pouco tempo realmente para contar tudo. Então talvez você fique pensando, né, as etapas que eu fui pulando, não dá para contar os detalhes, são muitos detalhes. Talvez um dia eu escreva um livro, porque tem muita coisa que aqui eu não deu para contar. Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que todas as pessoas deveriam contar a sua história, mesmo gravada para ela mesma, para registrar esses momentos, porque é importante saber que você é um ser histórico. Você tem uma história para contar. Às vezes a gente acha fascinante a história dos outros, mas é fascinante a sua própria história. Então, quando você conta a sua história, você vai lembrar de coisas que, uau, eu consegui vencer isso, nossa, eu consegui passar por isso, eu sobrevivi. Então, para mim, foi muito marcante esse momento agora, essa experiência de compartilhar com vocês a minha história, mesmo vocês não sabendo de toda ela, mas eu acredito que o pouco que vocês conseguiram aí captar, eu acredito que pode fazer a diferença na vida de vocês. Obrigada. Eu agradeço então a oportunidade.